Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso Connect PampaCast. Muito obrigado por chegar até esse canal. Curta, comente, compartilhe com alguém aí esse conteúdo que a gente está fazendo aqui em Santana do Livramento durante o Connect Pampa. E aí a gente está conversando com palestrantes, com personalidades, com pessoas que estão vivendo o turismo na prática. Antes de mais nada, de apresentar o nosso convidado, eu vou aqui nominando os nossos parceiros. A gente tem o Hotel Hermitage, também o Brasil Free Shop, Cor e Magia, Moda Mulher, também o Mônaco Free Shop, que são parceiros e estão com a gente aí nesse projeto. Mas conversa comigo agora um dos palestrantes, que é o Thiago Akira. Thiago, seja bem-vindo aí a esse podcast. Muito obrigado pelo convite, oportunidade muito boa aqui para a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento, né? Que legal. Eu faço começar a primeira pergunta assim: quem é o Thiago Akira para quem não é do mundo do turismo, por exemplo? Perfeito. O Thiago Akira, eu sou publicitário de formação, né? Trazer um pouquinho do que eu faço. Atuei com marketing por muito tempo, tive agência, enfim, e caí no universo do turismo pelo audiovisual. Então, legal. Eu deixei minha agência na época, fui buscar um pouquinho essa aventura e o turismo me encontrou pela produção de vídeo, né? Então foi uma jornada aí que acho que já estava escrito, cair no turismo, né? Que legal. A gente conversando aqui antes dos bastidores sobre a origem, né? Do Thiago Akira, a gente olha para ti, é um brasileiro, mas diferente aí da outra origem. Conta para nós. Ótimo. O Brasil, ele é multifacetado, né? Então, a gente falando de Mato Grosso do Sul, de onde eu sou, né? Lá de Campo Grande, ali é uma colônia japonesa muito grande, a quarta maior do Brasil. E o meu pai veio com seus 12 anos de idade para o Brasil. Aí eu nasci ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e foi ali minha origem. Então ali a gente tem uma influência muito forte na própria cidade, né? Com os japoneses, libaneses, né? Árabes. A gente tem realmente ali uma mistura muito diversa e é um ambiente super legal ali de se conviver, né? O legal também que tu explicou para nós é que Akira não é um sobrenome, né? Isso é legal, acho importante falar essa parte para nós. Muita gente pergunta, eu conheço um Akira, seu parente, né? É bem comum isso, mas é que às vezes ele não sabe que o Akira ele é mais um segundo nome, né? Até brinquei, legal. Tipo o João Paulo, né? É Thiago Akira. Então é um nome composto, Akira é o nome do meu pai, eu herdei o nome dele, né? E é isso, até meu filho, ele chama Antônio Akira. Já continuei passando para frente o nome do meu pai, né? E é bem comum isso dentro da comunidade japonesa aqui no Brasil, né? Que legal. Thiago, sobre o turismo, então, aqui no nosso país, depois a gente vai falar um pouquinho de Rio Grande do Sul, que eu quero te ouvir, mas o que é o marketing no turismo? O que é só fazer um vídeo, só fazer um folder? Como é fazer vou gravar aqui um vídeo, isso é marketing no turismo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Também né? Então, e é até legal, Matias, que ele na palestra, a primeira slide meu é marketing não é só promoção. Legal. Porque é comum a pessoa falar, tô fazendo marketing direito ou errado? E elas normalmente falam do Instagram, falam do anúncio, falam da página de vendas e ela não entende a dimensão do que é o marketing. Então eu gasto às vezes uns 15 minutos da minha palestra sempre para fazer a pessoa aterrissar nesse conceito. Então, muito importante essa pergunta. Então, promoção, se a gente for falar do composto do marketing, vai ficar um pouco técnico, mas é bom para todo mundo acompanhar, né? Falando, são 8 P's, uma forma bem fácil de materializar. E um deles é o P de promoção. Então, ele é 1/8 do que realmente é o marketing. Aí o marketing ele tem o produto, se ele está bem estruturado, se ele atende a necessidade do público que ele está destinado, preço, esse P de preço, às vezes o produto não está precificado do jeito certo, então está dando prejuízo ou não está preparado para ser distribuído, que é o P de praça, que é distribuição, porque se a distribuição são agências operadoras vendendo destino turístico, se ele não fica feliz ganhando dinheiro, vendendo aquele destino, ele não vende simplesmente. Então, o marketing ele está ali para ajudar a formatar esse preço e colocar dentro da cadeia do turismo. A gente tem o P de promoção, que é isso, um pouco do Instagram, que é um pouco do TikTok, que é um pouco das redes, né, do YouTube, enfim, mas dos anúncios. A gente tem o P de pessoas e P de processos. Isso até é importante você estar acompanhando aí, que quer trabalhar com serviço, principalmente turismo, pessoas qualificadas, pessoas que têm realmente assim, uma qualidade no seu atendimento, né? E processos onde você tem que garantir que não vai ter falhas.
Então, segurança, qualidade, padrão, né? A gente só volta e recomenda de um destino ou de um serviço se a gente foi bem atendido e se não falharam com a gente. Se falharam com a gente e as pessoas não atenderam a gente com qualidade, o produto pode ser incrível, a gente não volta. Então, isso também faz parte do marketing. E não indica também. E não indica. E os dois últimos a gente tem o posicionamento, que é de fato, eu participo da jornada desse viajante, Instagram é uma das jornadas, mas encontrei a sua promoção do seu lugar. Eu vou comprar, eu consigo comprar? Onde que eu encontro você para eu comprar? E aí o final, performance, que é, eu tenho dados suficientes para eu conseguir saber se eu estou evoluindo, se eu estou melhorando, fluxo de turista, se eu estou ganhando dinheiro de fato ou não, que meta eu crio para o próximo mês ou para o próximo ano. Então, esse composto do que eu falei, tudo isso é marketing, só que as pessoas têm esse grande erro de achar e olhar só para promoção. Uhum. Então, ela tem que ter esse cuidado, porque também normalmente é o que ela pressiona a gestão pública, né? Para promover, mas o produto está ruim, o preço não está qualificado, as pessoas estão totalmente sem treinamento, sem qualidade. Então, a promoção não faz milagre. É o conjunto. É o conjunto. É isso aí. E saber e escalonar também, né? E isso eu quero te perguntar também, porque a gente está falando hoje para o grande público aqui, desde o grande empresário a quem começou de repente a trabalhar agora, o expositor tem uma pequena marca e não tem o recurso ainda para investir numa agência de marketing, num plano de marketing, mas há ações que eu já consigo fazer mesmo sendo com o Instagram, com assertividade. Quais as tuas dicas para esses pequenos empreendedores e para quem está começando agora? Os pequenos, na verdade, está no melhor momento para os pequenos. Legal, né? As redes sociais hoje têm apresentado para a gente coisas incríveis. Mas é aquela coisa, a gente tem que sair um pouco só do formato de publicar só promoção, só desconto, só o que tem e o que não tem. Inclusive, hoje a gente vê os criadores de conteúdo, os influenciadores, né? Por que eles ganham tanta atenção? E isso é importante frisar, porque eles vão além da oferta de um produto. Claro. Eles vão e mostram, por exemplo, quem são as pessoas que cuidam daquela pousada, quem são as pessoas que preparam a comida daquele restaurante, o que é a história dessa lasanha famosa, ou dessa macarronada famosa, ou dessa carne, né, deliciosa, de onde que ela vem, qual a procedência. Então, hoje, a gente começa a entender que o conteúdo muito superficial, ele não é competitivo, ele não é interessante. Perfeito. Mas a gente percebe que as redes sociais, inclusive, quem usa rede social percebe, né? TikTok, Instagram, são ambientes que agora têm vídeos mais longos. E esse é um indicador de que as pessoas querem mais profundidade. Então acredita que a gente já está vivendo essa mudança pelo conteúdo um pouco mais aprofundado, né? Sim, porque o conteúdo é legal, o conteúdo vídeo curto, né? Que todo mundo descobre coisas novas. Mas no momento ele quer se aprofundar. Ele quer saber mais sobre aquilo. Porque isso ajuda ele a tomar uma decisão de consumir. Então esses perfis, por exemplo, é um ponto que poderia começar um empreendimento como esse, são esses embaixadores ou influenciadores locais. Claro. Que normalmente é onde a população olha para saber o que tem para fazer nesse final de semana. Ou o que eu posso fazer de diferente com a minha família ou com o meu cônjuge, o que tem de legal para fazer. Normalmente ele acaba virando um lugar que eu posso descobrir uma cesta de café da manhã diferente, que eu posso descobrir fazer um piquenique no morro, enfim. Tem algumas coisas que estão sendo preparadas ali, que alguém que sabe comunicar aquilo bem, que às vezes a pessoa não tem uma equipe de marketing, não tem habilidade em gravar vídeos, né? Ela pode subcontratar isso de pessoas que influenciam outras da região, né? Então essa é uma das várias formas que você pode fazer. Você pode ir para uma imprensa local, um jornal local, um podcast como esse, né? E falar sobre o seu produto, sobre o que você tem que perfeitar, porque todo lugar tem uma audiência. E essa audiência, muitas vezes, é qualificada. Então ela está buscando algo, ela encontra um conteúdo riquíssimo, com profundidade, com história, e ela se interessa por aquilo. Então hoje a gente tem que observar, às vezes, até não ambicionar muito coisas distantes ou pessoas de longa distância, porque às vezes dentro do seu entorno você tem muitas possibilidades de se divulgar,
né, e alcançar um público qualificado também. Ainda mais num país como o nosso, porque a gente agora está falando sobre o Brasil, né? Sobre a riqueza que a gente tem, é impressionante, né? Com certeza. Por exemplo, a região da onde você vem lá é lindo, saber Pantanal, comunicar, né? Isso também gerar, né? Esse desejo para as pessoas conhecerem. Te perguntar o peso do marketing dentro do turismo. Vamos fazer uma dentro desses P's que tu já nos apresentou aqui, mas o verdadeiro peso dele. Sair desse ponto, ou até uma campanha que tu pode ter feito como empresário, saímos desse ponto, chegamos aqui, melhoramos e aumentamos e divulgamos mais, o produto ganhou outra visibilidade. No turismo, o grande desafio, acho que em qualquer mercado, é você ter clareza no que você tem a oferecer. Perfeito. E para quem... E chegar para a pessoa que realmente valoriza o que você tem a oferecer. Uhum. O grande erro, eu acredito, que é quando a gente acha que é muito bom para todo mundo. E quando a gente chega nessa conclusão, a gente não consegue gerar valor de fato para pessoas que realmente estão prontas para o que a gente tem a oferecer. Então, acho que o empreendedor ele tem que, às vezes, um momento parar tudo que está fazendo e se dedicar um tempo a entender o meu produto, né? Para quem que é? E para quem não é, né? Eu acho que a estratégia do marketing da comunicação é atrair pessoa certa e afastar a errada. Então, quem realmente valoriza o que eu tenho, e eu tenho que ter a consistência de comunicar isso para aquela pessoa, né? Eu não posso do nada começar a inventar coisas, variar demais. Existe um risco muito grande quando você tenta comunicar de qualquer jeito para qualquer pessoa, e um jeito você aparece, um jeito você some. E sem essa consistência, você é facilmente esquecido. Quantas vezes você já foi num restaurante e falou assim, nossa, sempre passo aqui e nem lembrava desse lugar. Ele falhou com a consistência, ele falhou com a comunicação, falhou em estar presente, né, na jornada de um cliente que já te satisfez alguma vez, né? Então ele falhou um pouco nessa parte de comunicação. Então às vezes a gente baixa a guarda, fica reagindo só à demanda que já tem e esquece de melhorar a sua oferta, de desenhar isso melhor, né? Então, acho que hoje o empreendedor está muito, lógico, sobrecarregado, quase sempre é uma eu presa, né? Uma pessoa sozinha desenvolvendo aquilo, tem múltiplas funções, mas algumas coisas ele não pode ficar mexendo muito, então ele tem que ter um trabalho de consistência para ele gerar valor suficiente para as pessoas começarem a se acostumar com aquilo, a criar. Tem lugares que viram praticamente tradição, né, de uma família, tradição para alguns momentos comemorativos especiais, porque eles começam a consolidar na mente da pessoa que um lugar para comemorar aniversário é aqui, um lugar para ir com a família é aqui, um lugar. Mas por quê? Porque esse produto ele chegou a uma maturidade de que quem ele realmente quer, como ele quer posicionar, e a comunicação dele sempre vai atrair aquele perfil de público. Então são coisas básicas hoje que às vezes a gente tem que se dedicar. E eu acho que o grande erro também, Matias, é que as pessoas acham que o básico, bem feito, famoso que todo mundo fala, é fácil e não é difícil. Pois é. Complexo. E a consistência, né? É isso. E é complexo, e porque às vezes tu até pensa, não, meu produto não é tão bom assim, não é o produto, mas às vezes é a estratégia de comunicação que precisa ser refeita, né? E é uma análise muito legal, eu recomendo, olhe suas avaliações. No mínimo alguém que já está atendendo há algum pouco tempo, né? Alguém já avaliou no Google, já avaliou, né, em um TripAdvisor ou qualquer outra, se ele é hotelaria nas redes, né, nas OTAs. Ali o cliente está falando o que ele gostou, o que ele não gostou. Então a gente tem que manter esse radar atento para poder melhorar o nosso produto, melhorar a nossa oferta, entender a expectativa que a pessoa veio, se ela saiu feliz ou saiu triste, né? Olhar também para os seus concorrentes, se às vezes você não tem volume suficiente ainda de avaliações, olha o seu concorrente, vê o que ele está acertando, o que ele está errando, o erro que ele faz, tenta evitar, o acerto que ele está fazendo, tenta você não copiar, né? Mas tenta se inspirar naquilo para melhorar. Então, o trabalho do empreendedor é ter essa visão de mercado, entender, né, o campo de batalha que ele está e como que ele pode, de alguma forma, se aproveitar dessas informações, né? A nível de Rio Grande do Sul, agora eu vou puxar um pouco essa conversa para cá. Não sei qual é a tua relação com o estado, se tu conhece o estado, a nossa região da campanha da fronteira oeste, e como a gente pode melhorar, por exemplo, a nossa comunicação, porque o gaúcho, não sei se tu já convive há bastante tempo com o gaúcho ou não. Assim, inclusive Mato Grosso do Sul tem um CTG. Tem muitos gaúchos, né? Super
movimentadas. É muito legal. Mas assim, a relação que eu tenho com o Rio Grande do Sul, eu tive vários momentos. A Festures, que é uma feira, né, bem conhecida. Eu tô desde 2012 que eu vou nessa feira. Então eu conheço muito as operadoras também do Sul. Então existe a Algart, que é uma associação de operadores de turismo. Então sou muito próximo deles também. Muitos estão aqui no evento também. Então assim, eu tenho uma noção. E eu entendo também que alguns problemas são muito comuns como o resto do Brasil. Interessante. Então, estrutura receptiva, a questão da influência da gestão pública e privada, né, os desafios que você tem em se manter, né, uma consistência por gestão. Né? Então, assim, são problemas que tem no Brasil todo e também são conquistas que tem no Brasil todo. Então, a gente começa a descobrir muita coisa nessas viagens, né, que são características daqui, que são únicas daqui. Né? Então a gente começa e é o que o viajante está procurando. Então acho que o grande desafio hoje, e até um feedback que eu tive de uma operadora japonesa, que foi lá para o Mato Grosso do Sul, o que ela falou hoje ecoou para todo lugar. Ela falou assim: Akira, o Brasil, e no caso Mato Grosso do Sul, onde ela estava, né, vocês têm histórias incríveis sobre o Pantanal, sobre, né, a questão da gastronomia, das histórias, mas vocês são péssimos contadores de histórias. Porque essa história a gente só descobre quando chega aqui. A gente vem por outros motivos. A gente vem pela natureza, a gente vem pela biodiversidade, a gente vem pela experiência, mas essas histórias são importantes. Ela explicou. O turista internacional, ou o turista de qualquer região, né? Ele vai para lugares que a segurança é duvidosa, que a questão da higiene é precária, que a questão de logística é complexa, mas ela vai para lá porque só aquela história que ela quer, tá buscando, só existe lá. Só existe naquele local único. E aqui a gente tem muitas histórias, do pouco que eu vi por aqui, que falta ser contada. As pessoas descobrem quando chegam. Mas isso é um defeito comum a nível Brasil e mundo. Acho que o mundo ele também sofre um pouco com isso. Mas a gente tem que se apropriar dessas histórias, só que essa história tem que ser contada para as pessoas certas. Perfeito. Né? Então, algumas pessoas se mobilizam para essas histórias, outras entram pelo ouvido e saem pelo outro. Super comum, né? Mas o desafio acho que é isso. A gente sermos melhores contadores de histórias, e eu escutei grandes histórias aqui, é só a gente trabalhar isso para atrair a atenção das pessoas. Né? E nessas tuas viagens aqui para o Rio Grande do Sul, o que mais, a experiência que te chamou a atenção foi o tratamento que tu teve, ou um prato um lugar que tu foi, enfim. Olha, a gastronomia é muito boa. Diferente. Assim, a gente tem essas influências, né? No Rio Grande do Sul como um todo, né? Várias influências, né? A gente tem influências muito das colônias, né? Então, europeias que vieram. A gente tem uma questão de lugares que nem falam o português, né? Então ali as comunidades são muito fortes. Então são muitas coisas que atraem também a atenção de fora, atraem a atenção daqui de dentro. A gente tem praticamente um país mesmo, né? Dentro de um estado que tem uma oferta que eu acho que não sei se acostumaram já com o que é falado sobre aqui, mas a gente tem, por exemplo, ecoturismo, coisas incríveis, trilhas de longo curso, a gente tem experiências no campo, na natureza, que isso não chega para os viajantes. Talvez chegue internamente, que as pessoas acabam buscando opções, mas para quem está mais distante não chega. E fica muito essa característica da serra, né? Fica muito sacramentado em produtos já de operadora, consolidados. E eu acho que isso é uma dificuldade para diversificar a oferta daqui, né? Então, talvez, né, um bom trabalho é que se comece a diversificar isso e mostrar que não, a gente também tem muitas outras coisas, né? Perfeito. E nesse sentido, tu acredita que falta... Nós temos o produto, mas não estamos sabendo comunicar, isso é um exemplo. Por exemplo, nós temos excelente produto já e não sabemos comunicar, ou está faltando organização no produto, ou as operadoras ainda, por exemplo, não descobriram aqui a nossa região e não montaram um pacote específico para cá. O que tu acredita que possa ser uma falha aí nessa comunicação ou nessa organização? Vou pegar um padrão meio que geral, nacional. Quase sempre a gente foca muito na promoção, como a gente falou lá no início, e não, o problema está muito antes, né? A gente está falando da oferta, que é um produto, que às vezes ele não está pronto em dois níveis.
para ganhar escala e alcançar pessoas de mais distantes, né? Uhum. É parte da precificação. Uhum. Ela foi formatada inicialmente para o consumidor final, então ele tem uma margem muito curta. Se ela foi feita de forma inteligente, está dando lucro para o dono. Se não foi feita, está dando prejuízo. Uhum. E se ela não foi feita e ela começa a colocar os intermediadores, que são agentes de viagens, operadoras para vender, a margem deles é muito pequena. Logo, ele não vai se esforçar em vender. Sim. Ele vai substituir aquela oferta por um produto. De repente ele vai, aqui no Rio Grande do Sul, deve ser muito comum as coisas irem para a Serra Gaúcha. Sim. Ele que é vai um produto direcionar. que já está consolidado. Claro. É um produto que uma agência já sabe, uma família, uma semana lá, ele já sabe quanto que vai ficar no bolso dele. Será que ele sabe quanto que uma família, uma semana para ficar aqui em Santana, quanto que fica no bolso dele? Então, existem muitas perguntas que devem ser respondidas antes de fazer uma promoção. Perfeito. Porque faz uma promoção, o cara descobre, ele vai pedir o produto na agência, a agência não foi capacitada para vender esse produto, ela vai verificar e não tem margem e ela vai controlar aquela pessoa para ir para um outro destino. Claro. Ah, que tal, ao invés de vir para cá, vamos para praia, vamos para calor, ou vamos para natureza. Ele vai fazer a cabeça dele porque aquele produto não está pronto para o mercado. Então, são algumas das dores que eu acho que por isso que a promoção ela tem que ser uma etapa, uma promoção mais ambiciosa como essa, né? Ela tem que arrumar a casa primeiro para poder ganhar dimensão, né? O que é aquilo de mais exótico que nós temos aqui que tu acredita, assim, além da gastronomia? Eu não tive a chance ainda de explorar, então assim, a ideia é que amanhã eu vou ficar por aqui para conhecer um pouco mais, né? Mas assim, pelo que eu entendi... Ouvindo e venha conversando com o pessoal aqui no evento. Pelo que eu entendi, existe aqui uma questão de história. Acho que talvez isso precise, como eu falei, ser melhor contado para atender a atenção das pessoas, mas existem histórias muito específicas. Então, por exemplo, a questão da vinícola, né, que eu acho que é a maior, se não me engano, do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim. Da América Latina. Da América Latina, isso mesmo, né? Então, dependendo... Para uma pessoa que não aprecia vinho, entra no ouvido, sai pelo outro, como eu falei. Mas para uma pessoa que busca, já está viajando pelo seu terceiro destino de enoturismo, né, fazendo um enoturismo, não tem essa informação ou não chega para ele, isso com certeza iria entrar como uma música no ouvido dele, né, ou ele saber dessa informação. Então, eu acredito que aqui existem muitas coisas boas para públicos muito específicos. Perfeito. E talvez, acho que o desafio é não querer ser interessante para todos, e ser interessante para quem realmente valoriza aquilo. Perfeito. Acho que é o desafio que destinos já sacramentados, como por exemplo Ouro Preto, que em Minas Gerais, questão cultural, isso é um desafio de tentar diversificar a oferta. A gente quer mudar isso, porque a gente tem muita coisa a ofertar. São 12 distritos que tem lá. Mato Grosso do Sul está diversificando para afroturismo, ninguém imagina que tem afroturismo Pantanal, está diversificando para turismo LGBT, está diversificando para agora, a última campanha, turismo acessível para pessoas com dificuldade de mobilidade. Então eles estão entendendo que o caminho do que já está consolidado está garantido. Claro. Aquilo já está uma demanda natural. O que a gente pode explorar e ofertar de diferente para a gente começar a qualificar ou melhorar e distribuir melhor, né? Então, acho que eu sei que aqui a gente tem uma dificuldade de, muitas vezes, de meio de semana, porque final de semana lotam, né, os hotéis, uma ocupação às vezes de 90% a 100%, mas o meio de semana, que por mais que tenha um fluxo, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer eventos, a gente pode trazer público 60 a mais, que viaja baixa temporada, que não quer aglomeração, que não quer bagunça. A gente pode trabalhar eventos esportivos. Então, de começar a entender como que a gente pode diversificar a oferta para a gente poder melhorar com o que já tem. E não ter que ficar buscando mais ampliar a hotelaria, ampliar tudo. Não, vamos o que a gente tem. Vamos tentar começar a fortalecer. E talvez a estratégia seja mais essa do que realmente querer inventar muita coisa, né? Fortalecer e aprender a contar a própria história. Contar a própria história, porque isso faz as pessoas virem para encontrar o que só existe aqui, né? Aqui na fronteira do Brasil com o Uruguai. Com certeza. Eu conversando agora com o Thiago Akira, contando um pouquinho dessa experiência profissional, também dessa parte do marketing no turismo. Thiago, vou deixar aberto aqui para ti olhar para aquela câmera aí e falar direto com o pessoal que está nos acompanhando, trazer uma mensagem final aí.
Perfeito. Então, pessoal, o que eu acredito que vocês têm que realmente desenvolver é essa visão mais madura sobre o que é o marketing, entender toda essa dimensão que a gente falou aqui dos P's. Procurem, isso tem na internet, muito fácil. Avaliem, entendam como que você está com o seu produto, com o seu preço e tudo. Vocês vão se espantar com tanto de lista de tarefa que vai sair dessa sua autoanálise. Isso vai melhorar você, vai profissionalizar você, vai subir, elevar o seu nível de exigência e com isso, com certeza, vocês vão alcançar aí o desejo de muita gente que está procurando um destino incrível como esse aqui. E venha para Santana do Livramento aqui ver. Com certeza. Esse é o Connect Pampa, com a força aqui do Hotel Hermitage, também no Brasil Free Shop, da Cor e Magia Moda Mulher e do Mônaco Free Shop. A gente volta daqui a pouquinho em outro episódio com outro convidado.